Desafios que o Senhor tem colocado no nosso coração como ministério da Comunidade da Graça. Esses filmes que vocês estão vendo, nós colocarmos aqui todas as semanas, são 4 semanas agora neste mês, falando da nossa história. Porque um povo que não tem história é um povo que não tem destino. Uma pessoa que não sabe quem é, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe o que vai fazer da sua vida. Quem é você? Não sei. O que é que você vai fazer da vida? Não sei. Qual é a sua profissão? Não sei. Você espera que um médico, você diz, qual é a sua profissão? Não, eu sou médico. O que é que você vai fazer? Exercer a minha responsabilidade de cuidar bem das pessoas. Então, o médico, o engenheiro, o eletricista, o pedreiro, a professora, né, enfim, as conselheiras, as pessoas sabem quem são, sabem o que vão fazer e sabem para onde vão. Quem tem identidade tem destino. Então, neste ano nós estamos reforçando realmente a identidade da Comunidade da Graça, para que vocês saibam quem nós somos. Nós não somos um grupo que nasceu de uma aventura qualquer, uma aventura financeira, profissional, comercial, como muitos grupos temos por aí. Nós não nascemos de uma aventura. Nós nascemos da revelação de um sonho do coração de Deus, no momento especialíssimo que a América Latina estava vivendo e que, pela bondade do Senhor, há quase 60 anos atrás, eu fui alcançado por uma visão que, para mim, trouxe ao meu coração a alegria de eu poder compartilhá-la por onde quer que eu tenha passado nesses anos de minha vida pastoral. A visão de uma igreja família, que vive o amor de Cristo com a finalidade de alcançar o próximo e vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Esta é a nossa grande vocação, é a vocação da Comunidade da Graça. Nós não somos fruto de divisão, de briga, de contendas, nada disso. Nós somos frutos de uma revelação que nasceu no coração do nosso Pai ao longo dos anos e esse trabalho começou no meu coração, como vocês têm visto e ouvido nesses dias, começou exatamente num poderoso avivamento que a América Latina estava vivendo. A América Latina toda estava vivendo, desde a América Central, a América do Sul, havia um derramar do Espírito Santo de maneira poderosa em todos esses países, e particularmente eu fui alcançado com os amigos que eu tinha lá na Argentina. Foi na Argentina, quando eu conheci um dos homens mais preciosos que eu conheci na minha vida, chamado Juan Carlos Ortiz, um homem preciosíssimo demais. Um homem que sonhava esse sonho do coração de Deus, de ver a sua igreja transformada num instrumento de bênçãos, onde quer que ela estivesse. E foi com ele, nasceu na minha amizade com ele, com o ministério da Argentina, lá no presbitério de Buenos Aires, da igreja em Buenos Aires, e eu passei a conviver muito com eles lá na Argentina, e era chamado constantemente para compartilhar as verdades que o Senhor estava também trazendo a mim e recebendo deles todas essas verdades que encheram o meu coração de muita graça e gratidão. E a visão era exatamente esta, porque eu pensava que a igreja fosse apenas um amontoado de pessoas que chega, senta, bate palmas, ouve um discurso, recebe a oração e vai embora para casa. Isso não é igreja. Isso é clube. Isso é clube. Qualquer clube é assim que funciona. Você vem, chega, aproveita os benefícios que o clube tem para oferecer, né, fecha o paletó e vai embora para casa. A Igreja de Jesus não é um clube. Não é um clube onde nós nos reunimos apenas para cantarmos, celebrarmos, fazermos amizade com as pessoas, termos bons amigos, ouvirmos boas palestras, bons discursos. Tudo isso é válido, mas isso não é igreja. Isso qualquer clube pode oferecer isso. Rotary Club, Lions Club, são entidades que oferecem o mesmo nível de relacionamento para os seus sócios. E nós somos mais do que isso, porque pela graça de Deus nós somos alcançados
pelo poder do Evangelho de Jesus, que nos transformou, de fato, em filhos amados do coração de nosso Pai. Quer ver o grande milagre? Veja comigo, Romanos capítulo 8, verso de número 28. Veja comigo. Alguém perguntou para mim qual tradução, qual versão que eu vou ler. Qualquer versão serve, diz a mesma coisa. Romanos capítulo 8, verso de número 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só revendo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos têm convicção que foram chamados por Deus para cumprir o propósito dele? Faz um sinal. Convicção do seu chamado? Está sem convicção, carinha? Vamos chegar lá. Até o fim nós chegamos. Fica tranquilo. Então, ouça agora o verso de número 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ouça bem. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para quê? Para serem, está lá no quadro, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que o seu filho seja o primogênito. O que é primogênito? É o primeiro de uma família. Primeiro de uma família. Primeiro de uma família. Vocês têm quantos filhos? O mais velho, que chegou primeiro, chama-se primogênito. Primogênitor, quer dizer, o primeiro de uma geração que vai dar sequência à sua geração. Então, a Escritura diz assim, os que dantes conheceu. Quem é que ele conheceu antes? Antes de qualquer coisa, quem é que ele conheceu? Os que dantes conheceu. Quem é que ele conheceu? Eu e você. Você é conhecido deste Pai Celeste antes de você ter nascido. Naquele momento em que o espermatozoide se unia ao óvulo de sua mãe, naquele momento surgia uma vida. O surgimento de uma vida estava ali, agora, sendo determinado. O espermatozoide e o óvulo materno no útero de sua mãe. Agora, deixa eu dar uma notícia para você. Naquele exato momento que você estava sendo gerado, naquele exato momento, nosso Criador e Pai já sabia quem você era. Já sabia quem você era. Isso quer dizer que você não é estranho para Deus. Querido, querida, você não é nenhum estranho para Deus. Ele sabia qual seria a sua cor, ele sabia qual seria o seu nome, ele sabia qual seria o seu endereço, ele sabia quais seriam os seus pais, ele sabia qual seria a sua profissão, ele sabia quem era você e quem seria você. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Olha, aqui está a chave, para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Olha aí, pessoal. Agora pense. Eu fui gerado. Ele já me conhecia. Sabia quem eu era, mesmo eu não o conhecendo.
Ele sabia tudo, meu nome, endereço, telefone, CPF, RG, conhecia toda a minha vida. Quem eu seria. E ele me escolheu. Naquele momento em que eu estava sendo gerado, no milagre da criação, naquele exato momento, ele sabia quem eu era e o que ele queria que eu me tornasse. Quem é que ele queria que você se tornasse? Vamos lá, no texto. A fim de que ele, Jesus, seja o primeiro entre muitos. Então você era gerado pelo nosso Pai para ser irmão de Jesus. Para ser irmão de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês que têm 2, 3, 4, 5 filhos, pergunto, cada filho tem um tipo de genética ou todos eles herdaram a mesma genética sua? De você e do seu marido? Nasceram da mesma fonte? Então, tem os mesmos, tem a mesma gênese, o mesmo início, tem a mesma formação, tem a mesma genética, né? Os filhos. Agora, o primogênito é o primeiro. Eu pergunto, os demais filhos, se você tem 3, 4, 5 filhos, os demais, todos têm a mesma genética do filho primogênito? Hã? Todos têm a mesma genética? Se fizer um exame de sangue, os seus irmãos, todos eles têm o mesmo tipo de sangue? Sim ou não? Do seu marido e de sua esposa, não é assim? O mesmo tipo de sangue. Pergunto uma coisa. Segundo o que o apóstolo São Paulo dizia, nós fomos criados pelo nosso Pai. Ele nos criou e nos colocou na família dele, para nós termos o mesmo tipo de sangue, mesmo tipo sanguíneo, a mesma genética do seu filho primeiro, Jesus. Então ele nos criou para nós sermos os continuadores da família de Deus. Os continuadores dos filhos deste Pai amoroso, que tendo criado o seu Filho Jesus, criou-nos a nós para nós sermos parecidos com o seu Filho. Parecidos com quem? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você foi criado por Deus para tornar-se um homem e uma mulher que tem a mesma genética, tem a mesma formação, tem a mesma identidade do Filho amado de Deus. Quer dizer que Ele criou você para você ser parecido com quem? Com Jesus. E aí, pessoal? E agora, como é que vai ser isto? Como é que isto vai acontecer? Como será este grande milagre? Como é que Deus vai resolver esta questão? Verso de número 30 diz assim: e aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a palavrinha-chave. Primeiro, Ele criou você e chamou você para você identificar-se com a família dele, para você saber que você é filho amado de Deus, para dar continuidade à geração dos filhos de Deus, parecidos com seu irmão mais velho. Quem é seu irmão mais velho? Quem é seu irmão mais velho? Jesus. É o primeiro, primogênito. Jesus. Então, você herdou a mesma genética, você herdou a mesma natureza deste amoroso Filho de Deus bendito, Jesus. Olha o privilégio meu e seu. Fui criado para ser o quê?
parecido com Jesus. E agora, Paulo diz assim, aos que predestinou, nós que fomos predestinados, ele chamou para tomarem conhecimento deste fato, desta verdade, e ele justificou quer dizer, ele acabou com o seu passado, porque nós herdamos, na primeira geração, herdamos a genética de Adão e Eva, que pecaram. E quando pecaram, trouxeram para si condenação, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus. Então, esta geração de Adão, ela encerra com o nascimento de Jesus. Adão é o primeiro homem, Jesus é o primeiro de uma nova geração. É o primeiro de uma nova geração. Todos nós descendemos de Adão, que pecou. Por isso que vocês sabem, a gente tem uma luta enorme exatamente até descobrir como viver vitoriosamente sobre o pecado. Quando nós descobrimos em Jesus que nós fomos criados por Ele, para sermos filhos dEle, dentro da família dEle, Ele nos capacita agora a termos a natureza de Jesus. E como é que a gente tem a natureza de Jesus? Como é que a gente pode ser parecido com Jesus? Aí o apóstolo São Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo e o motoqueiro, né? Mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja bem, olha o milagre. Olha só o milagre. Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Quer dizer, esta natureza adâmica que pecou, esta agora recebeu uma nova oportunidade de viver uma nova vida. A vida que Ele nos legou a partir do seu Filho Jesus. E o que é que Jesus veio fazer? Jesus vem, inicia uma nova geração e leva esta nova geração a ser crucificada juntamente com Ele. Um morreu por todos, logo todos morreram. É justamente lá no Calvário que Jesus nos leva a morrermos juntamente com Ele. Morrermos para toda a nossa semelhança com a geração de Adão. Ele diz agora, morre esta natureza velha e vocês recebem agora uma nova natureza. A natureza ressurreta do meu Filho Jesus. Por isso que Paulo diz, os que vivem, agora não vivem mais para si mesmos. Está brava a coisa aí, pessoal. Agora os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Quando Jesus vai ao Calvário, Ele nos leva juntos. Um morreu por todos. Logo, lá no Calvário, esta natureza má e perversa que herdamos de Adão, esta está crucificada com Cristo. Esta está agora encerrando as suas atividades em Cristo, morrendo juntamente com Cristo. E agora, no poder da ressurreição, os que vivem, não vivem mais para si mesmos, vivem para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Agora, esta nova natureza, quando Jesus ressurge, nós ressurgimos juntamente com Ele e inicia-se uma nova natureza, poderosa, vitoriosa, abençoada, plenamente saudável, espiritualmente capaz de viver a plenitude da vida do nosso irmão mais velho chamado Jesus. Porque com a natureza de Adão nós não conseguimos ser parecidos com Jesus. Por isso Jesus mata esta natureza má, nossa,
herdada de Adão, e nos crucifica a natureza, essa natureza má, juntamente com ele, nos leva a nossa natureza com ele lá na cruz, e agora no poder da ressurreição, ele faz com que ressurja uma natureza nova e santa. É a natureza do Filho amado de Deus. Não uma natureza perfeita, impecável. Esta não. Não se fala aqui de impecabilidade. Se fala de uma natureza que odeia o pecado e ama a justiça. Que abandonou a escravidão do pecado e vive na liberdade de uma vida de justiça e santidade. Agora é possível sermos santos. Tanto é que você, ao ler as cartas do apóstolo São Paulo escritas às igrejas, Corinto, aos Romanos, Éfeso, enfim, as cartas do Novo Testamento, vocês vão notar que toda a introdução das cartas começa assim: aos santos e justos que vivem em Éfeso, aos santos e justificados que habitam lá em Filipos, aos justos e santos que habitam em Roma. Que nós não somos mais tratados como miseráveis pecadores, somos vistos por Deus como santos e justos. Como santos e justos. Por isso, quando Nicodemos, aquele ilustre teólogo judeu, vai a Jesus para saber como é que ele podia fazer para entrar no reino de Deus, Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. E o que é novo nascimento? Novo nascimento é a morte deste Adão velho e a ressurreição do Cristo ressurreto de Deus, que vem viver a sua vida em mim e em você. Ninguém consegue ser santo e justo sem Jesus. Não dá. Ninguém consegue viver a vida de justiça e santidade sem Jesus. Ninguém consegue amar, perdoar, servir, honrar sem Jesus. Não dá para fazer. Humanamente falando, nós não conseguimos. Mas agora, quando nós recebemos esta natureza nova, que nos foi dada pela nossa inclusão na morte e na ressurreição de Jesus, esta nova natureza é uma natureza justa e santa, capaz de viver em justiça e santidade, com todas as nossas limitações e imperfeições, nos tornando parecidos com Jesus. Ninguém consegue perdoar se não for com o amor de Jesus. Ninguém consegue amar se não for com o amor de Jesus. Ninguém consegue ser paciente se não for com a graça de Jesus. Ninguém consegue ser um bom marido se não for pela vida de Jesus. Ninguém consegue ser uma boa esposa se não for pela vida de Jesus. Ninguém consegue ser um bom filho se não for pela vida de Jesus. E para que nós tenhamos isso, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Oi. Estão vivos aí ou não? Eu queria saber se vocês estavam aí, porque está tão quietinho, me olhando, assustado. Você já é uma nova criatura. Jesus já é Senhor de sua vida. Você já nasceu de novo. Que Jesus disse: se não nasce, não entra no reino. O que é entrar no reino? Entrar no reino não é entrar numa igreja, não é ser membro de uma religião, não é nada disso. Entrar no reino é entrar debaixo da autoridade do rei. Autoridade do rei. Por exemplo, o Brasil tem uma Constituição. São as leis que norteiam, que limitam as nossas atividades
né, sociais, jurídicas e políticas e tudo mais. Temos uma Constituição do Brasil, né, a nossa lei maior. Se você vai morar, por exemplo, você vai morar lá na Espanha, lá tem a Constituição espanhola. Vai morar em Portugal, tem a Constituição de Portugal. Você lá tem que se sujeitar a que Constituição? A Constituição daquele país. Seja Espanha, Portugal, França, Argentina, Paraguai, seja onde você estiver, você está sujeito à lei do país. Quando você nasce de novo, você entra no reino de Deus e você então está sujeito às leis do reino de Deus. As leis do reino de Deus. As leis do reino de Deus. Você agora está sujeito aos princípios estabelecidos pelo nosso Pai ao entrar no reino. E com isso eu quero só encerrar pensando com vocês um texto que para mim me traz ao meu coração muita gratidão e alento, quando eu descubro que ao ser criado, Ele fez de mim um homem, fez de você uma criatura capaz de agora cumprir com as verdades do reino. Disse Jesus, Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que escuta estas minhas e as pratica, edificou a casa sobre a rocha. Agora volte um instantinho no capítulo 5. Quais são as novas leis do reino? Entramos no reino de Deus e agora estamos sujeitos a uma nova legislação. A legislação do reino de Deus. Porque agora somos filhos do nosso Pai, irmãos do nosso irmão mais velho, Jesus, e estamos agora dando continuidade ao ministério de Jesus. E então, capítulo 5, do famoso chamado Sermão da Montanha, Jesus, verso 1, Mateus capítulo 5, verso 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo Jesus a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino. Os pobres de espírito aqui são os humildes, não são os orgulhosos, ricos de espírito, os todo-poderosos, não. Os pobres de espírito, os que renunciaram aos seus direitos, não reconhecem que têm direito algum, os direitos pertencem ao Pai. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vejam as leis do reino. Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Olha a identidade. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Estas são as leis do reino.
Esta é a constituição do reino. São felizes, que bem-aventurados significa felizes são aqueles, os pobres de espírito, os humildes de espírito. Felizes são aqueles que choram, que hão de ser consolados. São felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, vão ser fartos. São felizes. Felizes são aqueles que estão debaixo das leis do reino de Deus. Isto não é a igreja que faz. Nenhum clube, seja qual for, pode produzir novos homens. Nada. O que pode produzir novos homens é a pregação do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Jesus é essa. As boas novas de que você pode ser um bem-aventurado. As boas novas de que pode ser muito feliz, sendo misericordioso, sendo limpo de coração, sendo pacificador, sofrendo perseguição, sendo injuriado, seja o que for. Você é bem-aventurado, você é feliz, porque você não está debaixo das leis do reino das trevas, mas você está debaixo das leis do reino de Deus, para onde, através do novo nascimento, você foi colocado. Portanto, necessário vos é? Estas leis só quem consegue obedecer, sabe quem é? Os nascidos de Deus. Por isso que há uma diferença entre ser membro da congregação e não ser membro do corpo de Cristo. Se pode ser membro de qualquer congregação, de qualquer clube religioso, e não ter se tornado membro do corpo de Cristo. Por causa disso que nós temos isso com tanta tristeza. Nos nossos dias, os evangélicos dando tão mau testemunho. Vocês devem ver as redes sociais, os evangélicos dando mau testemunhos. Pastores dando mau testemunho. Pastores violentos. Pastores infiéis. Pastores produzindo injustiça com falsos discursos. Pastores acusando. Pastores destruindo famílias. Pastores seduzindo crianças. Já viram isso nas redes? Não? Já viram isso? Deixa eu saber. Levante sua mão, você já viu essas notícias? Se eu estou falando coisa que você nunca ouviu. Então já sabe o que eu estou querendo dizer. Triste e mau testemunho. Sabe por quê? Porque falta-lhes a experiência com a vida ressurreta de Jesus. A gente não consegue viver a vida cristã se não for através da vida ressurreta de Jesus. E sabe, queridos, quem é que produz isso? É o Espírito Santo que vem habitar em mim e em você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, fala como é que a igreja nasceu. A igreja nasceu através da verdade do Evangelho que lhes anunciei agora. E então vem o Espírito Santo e os batiza. Lembra-se? Ou eles são batizados com o Espírito Santo. Começam a falar um outro idioma, outras línguas. Não eram línguas espirituais, eram línguas conhecidas de toda a população. Dos gregos, dos medos, dos partos, dos elamitas, de todas as regiões que estavam reunidas ali em Jerusalém por ocasião ao Pentecostes. Começa a falar as línguas daquelas nações. O milagre que se deu na língua daquele povo. Sabe o que aconteceu? Eles anunciavam as verdades que eu acabei de lhes anunciar agora. Anunciavam as verdades. E as pessoas se arrependiam, experimentavam perdão dos seus pecados e agregavam-se agora como uma família de Deus. Agora passaram a viver em amor, servindo-se mutuamente, uns aos outros. Ninguém reconhecia qualquer coisa que eles fossem donos de qualquer coisa. Pelo contrário, repartiam seus bens. Olha só, capítulo 2 de Atos diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. 2:42. Atos 2:42. Perseveravam na comunhão, perseveravam nas orações, todos juntos. Perseveravam no partir do pão.
Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Filhos queridos, isso chama-se Igreja de Jesus. Seu irmão que está sentado ao seu lado é membro do seu corpo, precioso para você. Você sabe se ele precisa de alguma coisa? Você sabe se ele está chorando? Se ele está enfermo? Se ele não tem os recursos para pagar o aluguel nesse fim de mês? Se interessou em saber isso? Uma família sadia, sim, a gente se preocupa com os membros da família. Não é verdade? Quando sabe que a esposa tem necessidades, logo socorre. O marido, imediatamente, socorre. Os filhos, imediatamente, assim vive uma família. E então, todos que criam estavam juntos, verso 44, e tinham tudo em comum. Esse é o sonho do coração de Deus. Esse é o sonho da comunidade da graça. Esse é o sonho do ministério que nasceu, chamado Comunidade da Graça. Que a gente seja, não um clube de interesses, mas uma família. Corpo de Jesus, em que nós nos amamos e servimos uns aos outros. E olha bem, e o que é que eles faziam? Verso 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Vendiam seus bens e repartiam entre o povo. Hoje em dia, alguns que se dizem seguidores de Jesus, pedem os bens dos membros das suas congregações para que eles se tornem mais ricos e o povo mais pobre. Aqui é o contrário. Aqui o povo se reunia, vendia os seus bens e um ajudava o outro. O que é que você precisa? Puxa, preciso comprar os mantimentos para minha casa neste mês. Fique tranquilo, eu ajudo você. O que é que está faltando para você? Poxa, está faltando sapatos para eu enviar os meus filhos para a escola. Fica tranquilo, eu vou comprar os sapatos e voltar para vocês. O povo era conhecido não por aquilo que eles davam. Era conhecido por aquilo que eles faziam. Havia entre todos comunhão, unidade, relacionamento de amor. E veja o que ele faz. Repartiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, e perseverando unânimes todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. No templo, aqui não era dentro do templo, aqui o templo é Jerusalém, é o templo dos judeus. Eles não podiam entrar no templo dos judeus, então eles se reuniam fora, no pátio, fora. Aí era chamado de eclésia. Eclésia era esta vida da igreja de Jesus, que não vivia por causa do prédio. O problema deles não era o prédio, o problema deles era relacionamento com os irmãos. Reuniam-se fora do templo, reuniam-se lá no pátio, ao ar livre, e então lá eles cuidavam uns dos outros. O irmão estava desempregado, espera aí, eu vou arranjar emprego para você. Outro estava sem condição de pagar o aluguel da sua casa, espera aí que eu vou ajudar você. Era assim que eles faziam. Um ajudava o outro, repartindo os seus bens. E ouça, verso 46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Com alegria, singeleza de coração. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ouça bem. Comiam juntos como? Com alegria, singeleza de coração. Quero dizer para vocês que assim nasceu a Comunidade da Graça em Vila Carrão. Assim nasceu. Lá naquele pátio, nós mandávamos na época fazer uma mesa grande. Mesa grande, a gente colocava ali, meu querido saudoso Antônio Brandos me ajudava, colocávamos uma mesa grande, cada um trazia um mantimento,
E todos os domingos, a gente não almoçava na nossa casa, almoçávamos lá, no nosso pátio da igreja em Vila Carrão. É assim que fazíamos. Assim eu nasci, como Comunidade da Graça, em Vila Carrão. A gente botava a mesa, cada um trazia o doce de abóbora, sem coco. Ou doce de abóbora, porque eu gosto sem coco. Mas se vier com coco, vai também. Aí trazia o franguinho, outro trazia um feijãozinho, outro trazia uma farofinha. A gente fazia aquela mesa grande no pátio. E o povo todo comia junto. Assim começou o sonho do meu coração. Repitam isso. Andem mais próximos um do outro. Caminhem juntos. E quando você notar que o seu irmão tem muitos defeitos, fique mais perto dele. Sabe por quê? Porque o Senhor está colocando você para ajudá-lo. Que quando a gente vê um irmão com defeitos, o que é que a gente faz? Estou fora. Estou fora, esse cara vai me dar trabalho. Não é assim que a gente faz? Não. Hein, Julinho? Você ouviu isso que eu estou falando já há tantos anos, né, Julinho? Estou fora. Não, não fique fora. Lembra daquele negócio? Tu não presta, mas eu te amo. Já viu isso? Já viu essa declaração? É mais ou menos assim. Eu amo você e o Senhor mandou eu ficar perto de você para eu poder compartilhar a minha vida com você. Porque você sabe que seu irmão tem tantos defeitos, se o abandona, como é que você vai ajudá-lo? E não tem aquele negócio, eu não gosto porque ele é muito antipático. Não gosto porque ele é muito orgulhoso. Não vou com a cara dele porque ele não serve. Não tem essas conversas fiadas? Isso é conversa mundana. Isso é conversa mundana. Se você tem tantos defeitos, o Senhor me chamou para ficar ao seu lado. E todos eles perseveravam unidos, compartilhando. E assim nasceu a Comunidade da Graça em Vila Carrão. Todos os domingos, aquela mesa comprida, cada um trazia um prato. Que tempo maravilhoso. Tenho saudades disso. Tempo maravilhoso. Comíamos juntos, com alegria. E sabe o que eu mandava fazer de vez em quando? Nos cultos, por algumas vezes, eu fiz isso. Mandei colocar uma mesa bem aqui na frente, assim, uma mesa grande. Hora das ofertas. As pessoas, ao invés de colocarem a oferta na salva, as pessoas vinham e traziam as suas ofertas e colocavam sobre a mesa. Sobre a nossa mesa. Eu falava mais ou menos isso que eu estou falando para vocês agora. Pregava o evangelho, falava coisa. Eles traziam as suas ofertas. E aí então eu dizia, agora, aqueles que estão aqui hoje que não conseguem pagar o seu aluguel, vem aqui e pega o necessário para pagar o aluguel. Aqueles que vêm aqui e não têm dinheiro para tomar a condução para ir amanhã ao trabalho, venham aqui pegar esse dinheiro. Venham aqui e peguem esse dinheiro aqui na frente. E as pessoas vinham chorando, quebrantadas. A gente ajudava, abraçávamos, amávamos, servíamos e nunca faltou nada. E nunca faltou nada, queridos. Nunca faltou nada. Assim é a história da Comunidade da Graça. Esta é a igreja que vocês celebram hoje, 47 anos de vida. Nós nascemos com esse DNA. Esta é a nossa natureza. Nós nascemos para servir, honrar, amar os irmãos. Claro que hoje nós precisamos tomar todas as cautelas necessárias, né? Cautela, que tem os aproveitadores que às vezes surgem. Opa, hoje a oferta vai ser para nós. Vamos lá, pessoal, fazer a limpeza geral, né? Se aparecer, vai cair mortinho da Silva. Um raio do céu cai na cabeça do caba e fulmina o carinha, ele não vai conseguir fazer isso. Porque naquela época, a gente entendia que a igreja existe para ser uma família que ama, cuida e serve uns aos outros. Amém?
Tudo bem? Posso ir mais para casa agora? Como não? E o almoço? E o almoço, não tem um almoço hoje? O pastor já vai pagar o almoço para mim? Vai pagar, mas ele falou que hoje é dia de jejum e oração. Como é que é, né? A gente aceita, né? Mas, em todo caso, vamos jejuar juntos? Sei. Conheço. Vamos ficar em pé, queridos?